Boa tarde, turminha, tudo bem? Para a nossa aula de hoje, do dia 13 de abril, vamos iniciar trabalhando um pouquinho sobre português. Abra uma apostila da língua portuguesa na página 96. Vamos falar hoje sobre a nossa língua portuguesa. A Proluana vai iniciar a leitura, então vocês acompanhem aí. Vamos lá? Nossa língua portuguesa. Língua portuguesa é o nome do idioma mais falado no Brasil. Na sessão anterior, você observou que as pessoas podem falar a mesma coisa de maneiras diferentes. Isso acontece com as gírias. Observem o exemplo. A Proluana vai começar a ler aqui com vocês, então acompanhem daí, tá bom? Primeiro do rapaz. Oi, dona Vilma. Hoje o meu dia foi top. Eu consegui criar um e-mail para a galera da minha sala de aula. E o da senhora, como foi? Aí ela vai responder aqui, ó. Oi, Tiago. Me encontrei com a patota das antigas. Foi supimpa para Dedéu. Querido, obrigada por perguntar. Número 1. Quais das gírias apresentadas nas falas acima você conhece? Talvez vocês nunca tenham ouvido falar de patota das antigas, né? E supimpa para Dedéu. Porque isso são vocabulários, são linguagens antigas, né? Bem antigas. Talvez vocês não conheçam. Eu conheço porque eu já ouvi alguns tios, algumas pessoas mais velhas falando assim. Então eu já ouvi. Mas vocês devem conhecer qual, por exemplo? Qual que é uma atual que o rapaz fala? Isso. Foi top. A galera, né? O que quer dizer isso, turminha? Galera, patota das antigas. Vocês sabem o que isso quer dizer? Exatamente. Isso quer dizer a turma dele. No caso, a turma dele é a galera e a turma dela é a patota das antigas. Agora, em relação a top. O que quer dizer top, turminha? Então, o top quer dizer algo bom, muito bom. Assim como supimpa para Dedéu. Quer dizer que é algo muito, muito bom. Muito legal. Entenderam? Então, dando continuidade. Número 2. Algumas dessas gírias são mais usadas do que outras. Por quê? Turminha, o que acontece? As gírias, elas são, vamos dizer assim, algumas são temporárias, né? São de épocas, de tempos da vida das pessoas. Por exemplo, patota das antigas é algo que vocês não utilizam, vocês nem conhecem, né? Agora, top é algo atual, algo que vocês conhecem. Então, vamos lá. Algumas dessas gírias são mais usadas do que outras, por quê? Sim, algumas já passaram, né? Já foram de uma outra época. E as atuais, né, vocês utilizam mais, então vocês utilizam ela. Vocês vivem falando, ai, a festa do meu amigo foi top. A aula da Proluana foi top. Não é verdade? O passeio que nós fizemos foi top. Fui no cinema e foi top. Né? O filme novo lá do Sonic foi top. Então, é uma gíria que vocês utilizam frequentemente, tá bom? As gírias apresentadas no diálogo entre Dona Vilma e Tiago são diferentes, pois eles convivem com grupos de pessoas diferentes e utilizam expressões de acordo com a época em que eles nasceram. A explicação, né, que a Proluana deu. Agora, na página 97, meus amores. No ano de 1500, Pero Vaz Caminha, acompanhado a esquadra de Pedro Álvares Cabral, saiu de Portugal e chegou ao Brasil. Ele escreveu uma carta para o rei Dom Manuel, registrando suas primeiras impressões sobre a nossa terra. Essa carta é conhecida como a Carta de Pero Vaz Caminha, ou Carta a Ei Rei
Dom Manuel sobre o achamento do Brasil. No trecho destacado na imagem a seguir, Pero Vaz caminha, ele descobre o momento em que os portugueses viram o Monte Pascal, uma montanha perto da cidade de Porto Seguro, lá na Bahia. No trecho destacado, ao lado, é possível ver como algumas palavras mudaram com o passar do tempo. Observem. Aqui no trecho está dizendo assim, ó. Primeiramente, dum grande monte muy alto. Embaixo, a tradução, turminha. Primeiramente, um grande monte muito alto. Viram como as palavras mudaram? Daquela época para hoje, elas foram se atualizando, elas foram se modificando. Continuando aqui, ó. A palavra que hoje conhecemos como você também passou por algumas transformações com o passar do tempo. Observem aqui embaixo, turminha. Observe aqui no quadradinho aqui embaixo. Dá para ver? Vamos lá. Vossa mercê, vós mecê, vós mecê, vós se, você, você, você e se. Viram? Foi modificando com o passar de muitos anos, mas modificou bastante, né? 3. Converse com as pessoas que moram com você e faça uma lista de palavras que são hoje pouco usadas ou que foram transformadas com o passar do tempo. Aí vocês podem mandar uma mensagem para a vovó, para o vovô, né? Que eles são mais antigos, né? Mais que o papai e que a mamãe. Peçam para que eles falem para vocês algumas palavras que eles usavam. Ou se vocês lembrarem também de alguma palavra que vocês ouvem eles falando, registrem aí, tá bom? Agora, continuando aqui, turminha, na página 98. A Prolana fará a leitura com vocês, tá bom? E vou explicar o exercício. Então, vamos lá. Há também expressões típicas usadas por pessoas de determinada região brasileira. Conheço algumas delas. Aí aqui, turminha, temos um mapinha, né, do Brasil. Acho que vocês conseguem ver aí. E aí cada região tem uma corzinha destacada. Aí aqui temos o quadrinho. Região Norte é a região que está em verde, tá bom? Lá tem o dizer assim, levou o farelo, quer dizer que a pessoa morreu. Miudinho, quer dizer pequeno. Umborimbora, o embora. Umborimbora quer dizer vamos embora. Região Nordeste, o que quer dizer balaio de gato, confusão. Mangar, ridicularizar. Varapau, quer dizer homem alto. Tem também, turminha, a minha mãe usava muito essa expressão. E aí tem também a expressão de... quando é muito alto, ela falava que era tirar coco sem vara. Isso aí também quer dizer a pessoa ser muito alta. É uma outra forma também lá do Nordeste. Na região Sul, turminha, onde está em roxo aí no mapa. Alçar a perna, quer dizer montar a cavalo. Olada, quer dizer ocasião, oportunidade. Solito, quer dizer sem companhia. Algumas expressões são bem diferentes, não é mesmo? Todas elas, porém, pertencem à língua portuguesa. Algumas ideias, apesar de iguais ou semelhantes, são representadas por palavras diferentes em diferentes regiões do país. Guri é a palavra adotada no Rio Grande do Sul, como sinônimo de menino, moleque, criança. Dependendo da região brasileira, para a mesma ideia, temos ainda piá, garoto ou
petis. Ok? Dando continuidade. Na número 4, nós não vamos fazer, não vai ter essa necessidade, porque ia ser feito um outro trabalho em sala com as palavrinhas e tudo mais. Então, a gente não vai fazer por enquanto, tá bom? Então, vamos pulando para número 5. Descubra o significado das palavras usadas em determinadas regiões do Brasil, substituindo os números pelas letras. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão olhar aqui embaixo, tem uma tabelinha, cada número corresponde a uma letra. Então, o que vocês vão fazer? Lá na página 99, vocês vão observar os números e vão escrever as letras, uma atrás da outra, formando assim o significado das palavras, ou a forma como ela é falada na outra região do país, tá bom? Por exemplo, Jerimum, lá do Nordeste. Aí tem a numeração. 12 mais 17, mais 8, mais 17, mais 21, mais 19, mais 12. Eu tenho que escrever as letras e colocar o mais? Não. É só pôr as letras. E aí vai formar a palavrinha, tá bom? Vocês vão fazer isso para todas as 5 letras. Da A até a E, tá bom? Saiba mais. Vamos lá? Acompanhem com a Pro. Você sabia que existem 8 países que falam a língua portuguesa oficialmente? Esses países são chamados de países lusófonos. Veja quais são. Tem aqui Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Brasil, Portugal, Guiné-Bissau ou Timor-Leste. Então, esses países, turminha, eles também falam o português. Mesmo falando a mesma língua, que é a língua portuguesa, nem sempre todos os seus falantes usam as mesmas palavras. Compare, por exemplo, alguns termos usados no Brasil e em Portugal. Então, aqui, turminha, o que quer dizer? Que não é porque eles falam o português que eles têm que as palavras que nós usamos têm o mesmo significado para eles. Vou explicar um pouquinho melhor agora, lendo junto com vocês as palavrinhas, tá bom? Por exemplo, criança quer dizer miúdo. Se vocês falar aqui no Brasil, eu quero um pão miúdo, eu tô falando que eu quero um pão criança? Não, eu tô querendo dizer que eu quero um pão pequeno, né? Então, muda o significado da palavra. Chiclete. Nós sabemos que o chiclete é aquela gominha de mascar e tudo mais. Mas lá, eles chamam de pastilha elástica. Um banheiro. Nós sabemos para que serve o banheiro. Lá, eles falam que o banheiro é é uma casa de banho. Casa de banho. O goleiro. O goleiro, né? A gente sabe que ele é um jogador e tudo mais, que ele segura no gol. Lá, ele é chamado de guarda-redes. Celular significa um telemóvel para eles. Lá eles chamam por telemóvel. A geladeira lá é um frigorífico. História em quadrinhos, lá chama banda desenhada. Bem diferente, né? O ônibus lá é um autocarro. E o pedestre é um peão. E um peão aqui pra gente, o que ele é? É aquele homem lá do rodeio, sabe? Que monta no cavalo lá, etc. É um peão. Diferente, né, turminha? Bom, para a lição de português é isso. Fiquem ligadinhos que a Proluana vai postar o próximo vídeo com mais umas atividades, tá bom? Da próxima matéria. Um beijo, turminha. Fiquem com Deus.